Eu costumava achar que o Natal era a única noite em que minha família podia fingir que me amava. Mas 5 dias antes do Natal, tudo o que eu acreditava sobre eles desmoronou. Eu estava parada do lado de fora do escritório dos meus pais, segurando uma caixa de presentes artesanais que eu tinha passado meses criando, quando ouvi meu nome ser pronunciado no tom mais frio que já ouvi. A Ava está nos envergonhando. Este ano vamos fazê-la encarar a verdade publicamente. Eu congelei. A voz do meu pai era firme, quase casual. Minha mãe riu baixinho. Meus irmãos se juntaram, planejando cada detalhe de como iriam me humilhar diante de toda a nossa família estendida. Cada palavra me atravessava como uma lâmina. Eu corri. Nem lembro como fui parar na estrada, com as mãos tremendo no volante. Naquela noite, meu telefone tocou. A voz da minha mãe, furiosa: "Onde você está?" Eu encarei a escuridão e sussurrei: "Você gostou do meu presente?" E foi aí que tudo mudou. Crescer como um Jameson em Fairfield, Connecticut significava uma coisa: perfeição era o mínimo aceitável. Minha família construiu a reputação como se fosse uma marca polida, cara e intocável. Todo Natal, nossa casa se transformava em algo digno de revista de luxo: árvores brancas gigantescas, guirlandas com detalhes em ouro, uma mesa de jantar grande o suficiente para acomodar realeza. E eu, Ava Jameson, a filha que trocou a carreira corporativa por um pequeno estúdio de joias, nunca encaixava na imagem que eles montavam com tanto cuidado. Minha mãe, Kimberly, amava aparências mais do que pessoas. Meu pai, Robert, vivia de números, renda, promoções, rankings. Meus irmãos, Ada e Raquel, eram prodígios corporativos moldados exatamente à imagem dos meus pais. E então havia eu, a criativa, o que na minha família era sinônimo de decepção. Mesmo assim, uma parte de mim queria acreditar que aquele Natal seria diferente. Passei 4 meses criando presentes personalizados, peças inspiradas em memórias que só uma filha, só uma irmã, guardaria. Cheguei cedo para ajudar com as decorações, tentando provar que eu pertencia àquele lugar. Rosa, nossa governanta de longa data, abriu a porta com um sorriso caloroso. "Senhorita Ava, que bom ver você", disse ela, apertando minha mão com suavidade. Foi a primeira gentileza que recebi naquele dia. Lá dentro, tudo cheirava a pinho e canela, um calor fabricado. Ouvi vozes na cozinha e encontrei minha mãe e Raquel inclinadas sobre um cronograma de eventos organizado por cores. "Mãe, cheguei", murmurei. Ela nem levantou os olhos. "Ótimo. Deixe seu casaco. Não toque na árvore. Os decoradores vão voltar." Engoli o incômodo. Eu trouxe alguns modelos. "Fiz presentes este ano." Raquel arqueou uma sobrancelha. "Joias, de novo?" O jeito como ela disse joias fez soar como uma doença. Forcei um sorriso. "Sim. Achei que todos poderiam gostar." "Estamos ocupadas, Ava", minha mãe cortou. "Talvez depois. Talvez depois. Talvez nunca." Carreguei minha caixa de presentes pelo corredor até meu antigo quarto só para encontrar a mala de um estranho ao lado da porta. Confusa, entrei. Todas as minhas coisas, fotos, cadernos de desenho, lembranças de infância estavam enfiadas em caixas de plástico. Minha arte pastel havia sumido das paredes. Minha estante estava vazia. "Mãe", chamei, o coração martelando. "Por que o meu quarto?" Antes que eu terminasse, vozes ecoaram do escritório do meu pai. Meu nome, dito com aspereza. Caminhei na direção dela sem pensar. Aquele único passo em direção à porta entreaberta mudou tudo. Cheguei à porta no exato momento em que a voz do meu pai cortou o silêncio. "A Ava precisa ser colocada no lugar dela." O ar sumiu dos meus pulmões. Fiquei imóvel, os dedos suspensos perto da maçaneta, com medo de que até meu batimento cardíaco me entregasse. Então veio a voz de Raquel, suave, divertida. "Ela vai surtar, pai." "Sempre surta." Mas honestamente, talvez humilhação seja exatamente o que ela precisa. Humilhação. A palavra me atingiu com tanta força que meus joelhos quase cederam. Encostei as costas na parede, o peito apertando. Pela fresta da porta, eu conseguia vê-los reunidos ao redor da escrivaninha de mogno: meu pai, Ada,
Raquel e minha mãe todos perfeitamente compostos, como se estivessem discutindo uma proposta de negócios. É assim que vamos fazer, continuou meu pai. Depois do prato principal, eu me levanto e falo para todos que estamos preocupados com as escolhas da Ava. Minha mãe, Kimberly, acrescentou com um suspiro: esse hobby de joias é constrangedor. Ela se recusa a arrumar um emprego de verdade. Ela precisa de realidade, Robert. Ela ganha o quê? 35 mil por ano? Raquel deu uma risada debochada. Eu pesquisei salários médios de artistas. Honestamente, ela devia agradecer por estarmos tentando. Adam folheou um maço de páginas impressas. Eu fiz gráficos, disse ele, como se estivesse apresentando algo em uma reunião de diretoria. Vou mostrar para a família a comparação da renda da Ava com o que ela poderia ganhar em um emprego corporativo júnior. Eu não sabia o que doía mais as palavras ou o fato de eles terem preparado documentos. Minha garganta queimava. Meu pai riu baixo, um som escuro. Quando ela vir os números na tela, não vai ter onde se esconder. Na tela? Eles planejavam me humilhar com uma apresentação. Na frente de 30 parentes. Minha mãe falou de novo, com aquele tom afiado e ensaiado. E quando ela finalmente for forçada a admitir que essa fantasia de fazer joias acabou, vamos oferecer um cargo na empresa. Nada exigente, algo seguro, algo controlado. Controlado, claro, Raquel completou. E deveríamos contar a ela sobre o quarto. Ela não pode continuar deixando suas coisas velhas aqui. Precisamos do espaço. Meu estômago revirou. Então era isso, estavam esvaziando meu quarto. Nem precisamos esperar até o Natal, acrescentou meu pai. Melhor fazer hoje à noite. Ela vai estar distraída durante o jantar e nem vai notar os funcionários tirando as coisas dela. Algo dentro de mim se partiu. Não um estalo, não um grito, apenas uma quebra silenciosa, devastadora. Então minha mãe disse algo que me assombraria por dias. O negocinho dela é como aqueles trabalhos de macarrão que crianças trazem da escola. Fofo no começo, mas ridículo de manter quando adulto. Todos riram. Até a Ada. Até o irmão que, quando éramos crianças, me ajudava a misturar resina na garagem. Minha visão ficou turva. Pisquei rapidamente, forçando-me a não fazer nenhum som, a não ser descoberta porque parte de mim precisava ouvir até a última verdade escondida atrás daqueles sorrisos polidos. Por fim, meu pai concluiu. Este Natal, ela aprende quem realmente é. Algo dentro de mim sussurrou de volta. Você está errado. Neste Natal, eu finalmente aprendo quem são vocês. Afastei-me da porta, as pernas mal me sustentando, o peso da traição esmagando cada respiração. Foi o momento em que deixei de ser filha deles e me tornei alguém que eu ainda não reconhecia. Não me lembro de sair da casa. Um segundo eu estava parada diante da porta do escritório, tremendo, no outro, eu tropeçava para fora, no ar gelado da noite, com a respiração curta e quebrada. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem 2 vezes antes de finalmente conseguir entrar no carro. Saí da garagem mais rápido do que deveria. As luzes de Natal da mansão borraram no espelho retrovisor douradas, brancas, brilhantes, uma ilusão de calor que nunca foi minha. A verdade fria me atingiu mais forte que o vento de inverno. Eles não estavam planejando me ajudar. Estavam planejando me destruir. Eu não chorei de imediato. Apenas dirigi às cegas, desesperada, até a tela do GPS virar um borrão e as placas da estrada perderem o foco. Quando estacionei em um posto na rodovia, meu peito parecia ter desabado para dentro. Desliguei o motor, e o silêncio dentro do carro foi insuportável. Então as lágrimas vieram. Não suaves, não delicadas. Daquelas lágrimas que sufocam, daquelas que fazem você se curvar sobre o volante porque o corpo não consegue segurar tanta dor. Eu apertava o tecido do meu casaco com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Como eles puderam? Sussurrei para a escuridão, a voz falhando. Meu celular vibrou no banco do passageiro. Claro, minha mãe ligando. Eu não atendi. Eu mal conseguia respirar, muito menos falar. Depois da terceira chamada perdida, fiz a única coisa que consegui pensar. Toquei no contato da Mia e apertei ligar. Ela atendeu no segundo toque. Ava?
Ava, o que aconteceu? Você tá bem? Você tá soando como se estivesse debaixo d'água. Tentei falar, mas nada saiu além de um soluço. Mia entendeu na mesma hora. Ei, respira. Onde você tá? No posto de descanso, consegui dizer. Na I-95, eu acho. Eu só fui embora. Foi embora de quê? Da minha família, sussurrei. Mia, eles planejaram. Planejaram tudo. Uma apresentação na frente de todo mundo. Eles? Minha voz quebrou. Eles riram de mim. Houve um longo silêncio do outro lado daquele tipo pesado, cheio de raiva contida. Ava, esses monstros. O tom dela ficou afiado, protetor. Me conta exatamente o que você ouviu. Eu contei. Cada palavra, cada insulto, cada plano que tinham feito para me humilhar. Quando terminei, Mia estava fervendo. Me escuta com atenção, ela disse. Nada do que eles disseram é verdade. Nada. Você tem um negócio. Ganha dinheiro de verdade. Você trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço. E se eles estiverem certos, sussurrei. E se eu estiver só, fingindo? Fingindo? Mia praticamente gritou. Ava, mês passado você recusou pedidos no atacado porque estava com a capacidade cheia. Você tem lista de espera para peças personalizadas. Você tem uma renda legítima. Isso não é fingir, é vencer. As palavras dela rasgaram a névoa na minha mente. Ava, você não é o fracasso. Eles são. E estão apavorados que você descubra isso. Soltei um suspiro trêmulo. Pela primeira vez desde que saí da casa, uma faísca de clareza acendeu dentro de mim. Mia, eu não sei o que fazer. Você vai para casa, ela disse firme. Para sua casa, não para deles. Eu fico no telefone até você chegar. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia ver. Tá, murmurei. Ótimo. Agora, liga o carro. Tô aqui. Então eu fiz isso. Liguei o motor, voltei para a rodovia e segui a voz dela suave, constante, segura de volta à vida que eu achava que não era suficiente. Eu ainda não sabia, mas naquela noite eu parei de implorar por uma família e comecei a escolher a minha. Quando finalmente estacionei em frente ao meu apartamento no Brooklyn, o céu ainda estava escuro, mas as bordas começavam a clarear com o primeiro sinal do amanhecer. Meu prédio não era glamouroso. Sem piso de mármore, sem lustre, sem jardim impecável como na propriedade dos Jameson. Mas quando destranquei a porta e entrei, o calor me envolveu como um cobertor que eu nem sabia que precisava. Aquele pequeno apartamento de 2 quartos eu paguei cada centímetro com minhas próprias mãos. Meu trabalho, minhas noites em claro, meus dedos calejados. Soltei o ar devagar ao pendurar o casaco, o peito ainda apertado de tanto chorar. Fui até meu cantinho de estúdio, a mesa cheia de pedras, esboços e materiais de embalagem. Minhas ferramentas estavam exatamente onde eu havia deixado. Ali, nada me julgava. Nada me comparava a alguém mais bem-sucedido. Nada tentava me moldar em algo que eu não era. Acendi as luzes. Um amarelo suave preencheu o quarto. Minha parede de quadros emoldurados chamou minha atenção. Um artigo de uma revista local de design elogiando meu trabalho. Uma resenha de blog chamando minhas peças de cuidadosas, íntimas, artísticas. Fotos de clientes usando as joias que eu fiz especialmente para eles. Eu tinha pendurado tudo aquilo quando ainda acreditava que conquistas importavam antes de perceber que minha família nunca se importou o suficiente para ler uma única linha. Passei a ponta dos dedos pelos quadros. Por que eu nunca mostrei isso com orgulho? Porque eu tinha medo de que rissem. Porque eu achava que reconhecimento só valia se viesse deles. Porque eu ainda queria a aprovação deles muito depois de eles deixarem de merecer a minha. Meu celular vibrou no balcão. Um novo e-mail. Silver e Bloom proposta de colaboração. Meu coração deu um salto. Eu abri o e-mail. Querida Ava, adoramos seus designs e gostaríamos de conversar sobre apresentar sua coleção em nosso showcase de primavera. Minha boca simplesmente se abriu. A Silver and Blue não era uma lojinha qualquer.
Era uma das marcas de joias de médio porte mais respeitadas do país. Conseguir um destaque com eles poderia triplicar minhas vendas da noite para o dia. Desabei no sofá, cobrindo a boca com a mão. Eles me queriam. Eles achavam meu trabalho digno. Eles viam valor onde minha própria família via arte de macarrão. Só percebi que chorava de novo quando uma lágrima caiu sobre minha mão. Mas desta vez, não era sofrimento. Era incredulidade, alívio, gratidão. Encostei a cabeça nas almofadas, olhando minha pequena sala, luzinhas penduradas na janela, a mini árvore pela metade no canto, minhas almofadas descombinadas. Uma vida construída por mim. Imperfeita, mas minha. Silenciosa, mas honesta. Pequena, mas real. Eu não tinha falhado. Eu tinha apenas crescido em uma direção para a qual eles nunca se deram o trabalho de olhar. E pela primeira vez na vida, uma possibilidade nova surgiu na minha mente frágil, mas poderosa. Talvez eles estivessem errados sobre mim. Talvez sempre estiveram. Fiquei ali até o amanhecer completo, deixando esse pensamento se enraizar, aquecendo partes de mim que estavam frias há anos. No dia seguinte, percebi, eu já não era mais a mesma filha que entrou naquela mansão. Eu já estava me tornando alguém novo. Perto do fim da manhã, a luz do sol entrando pelas persianas parecia quase ofensiva. Como o mundo podia estar tão claro quando tudo dentro de mim ainda doía? Me enrolei em um cobertor e me sentei no chão da cozinha, as costas apoiadas nos armários, encarando nada. Eu não estava pronta para enfrentar minha família. Mas eu estava pronta para parar de deixar que eles decidissem minha vida. Com movimentos lentos, puxei meu caderno, aquele onde faço rascunhos de design, e virei para uma página em branco. Minha mão tremia no começo, mas quando a caneta tocou o papel, algo mudou. Pela primeira vez, eu não estava planejando joias. Eu estava planejando minha liberdade. No topo da página, escrevi: o que vou fazer agora? E então listei, um por um. Eu não vou ao Natal. Sem aviso, sem explicação, sem desculpa. Eles sentiriam minha ausência da mesma forma que senti a crueldade deles. 2. Eu vou dizer sim a Silver and Bloom. Esse contrato era meu, não cabia a eles aprovar ou zombar. Meu sucesso seria a minha resposta mais alta. 3. Eu vou ter o meu próprio Natal quando eu quiser. Uma celebração de verdade, com pessoas que realmente me amam. 4. Vou enviar os presentes que fiz, com entrega profissional. Não mais por amor, mas para provar que a crueldade deles não me transformaria em alguém como eles. 5. Vou estabelecer limites. Se algum dia falarem comigo de novo, será nos meus termos, com respeito, honestidade e igualdade. Ou não será. 6. Vou recuperar meus pertences de infância legalmente. Se quiseram tratar meu quarto como depósito, eu trataria isso como o assunto jurídico que era. Chega de deixá-los decidir o que eu posso ou não manter. Quando terminei, encarei a página por um longo tempo, não sobrecarregada, não com medo, apenas firme. Então peguei meu celular e liguei para uma antiga conhecida. Ella Parker, advogada especializada em propriedade pessoal e direitos de inquilinos. Ela atendeu no segundo toque. Ava. Quanto tempo? Eu preciso de um conselho, disse, a voz baixa. Meus pais estão esvaziando meu quarto de infância sem me avisar. Ela prendeu a respiração. Você saiu de casa voluntariamente? Abandonou os pertences? Não, respondi. Eu visito todo ano. Eles simplesmente decidiram. Então escreva imediatamente uma carta registrada afirmando que você não abandonou seus pertences e pretende recuperá-los. A voz dela era calma, firme. Prova com data. Coloca pressão legal neles. Eles não podem alegar que acharam que você não queria os itens. Anotei tudo às pressas. Ok. Obrigada, ela. De verdade. Quando você estiver pronta, ela acrescentou suavemente, também pode falar comigo sobre limites emocionais. Família assim, não é fácil. Mas você está fazendo a coisa certa. A coisa certa. 2 palavras que ninguém na minha família jamais tinha dito para mim. Depois de desligar,
redigi a carta registrada descrevendo fotos, cadernos de desenho, artes da infância, ferramentas de joalheria, cada item de que eu conseguia me lembrar. Imprimi, assinei, lacrei e levei pessoalmente aos correios. No momento em que entreguei o envelope ao atendente, o peito apertando enquanto ele saía dos meus dedos, percebi algo. Aquilo era meu primeiro ato de autodefesa. Não contra estranhos, contra as pessoas que me criaram. Naquela tarde, Mia apareceu no meu apartamento. Sem avisar, cabelo bagunçado, usando um moletom enorme, segurando 2 cafés e uma sacola de doces. Você parece que não come há 12 horas, ela disse, passando direto por mim. Senta. Agora. Obedeci, meio sorrindo. Ela espalhou os doces pelo balcão como se estivesse planejando a própria intervenção. Então, ela disse, tomando um gole do latte. Me conta o plano. Empurrei o caderno pela mesa. Ela leu cada linha devagar, depois levantou os olhos, brilhando com algo feroz, algo orgulhoso. Ava, isso é poder. Eu não me sinto poderosa, admiti. Você vai se sentir, ela disse. Especialmente quando chegarmos nessa parte. Ela tocou a linha, ter meu próprio Natal. Eu conheço uma cabana, continuou. Da minha prima, em Vermont. Fica vazia nas festas. Lareira, neve, privacidade, paz. A gente pode ir pra lá? Minha boca se abriu. Mia, não, eu não posso pedir isso. Você não pediu, ela disse firme. Eu estou oferecendo. E nós vamos. Fim de papo. Eu ri. Ri de verdade, pela primeira vez desde a noite anterior. Ela sorriu. Ótimo. Arruma roupas quentes. Saímos dia 23. Dia 23. 2 dias antes do jantar de Natal em que minha família planejava me quebrar, mas eu não estaria lá. Pela primeira vez na vida, eu não ficaria no fogo tentando provar que merecia amor. Eu escolheria pessoas que já sabiam disso. A véspera de Natal chegou com uma fina camada de neve cobrindo as ruas, deixando Brooklyn quieto e quase irreal. Mia e eu tínhamos acabado de colocar a última mala no carro quando meu celular vibrou. Mamãe ligando. Deixei tocar. 5 segundos depois, Adam ligando. Depois Raquel ligando. Eram 18h59. 1 minuto antes do coquetel anual de véspera de Natal dos Jameson começar. Eu quase conseguia imaginar a cena. As taças de cristal, as árvores imensas, os aperitivos perfeitamente alinhados, e um espaço vazio onde eu deveria estar sorrindo, fingindo que nada estava errado. Meu celular vibrou de novo. Eu não olhei. Me abriu a porta do motorista. Ignora. Vamos sair em 2 minutos. Mas então outra chamada. Dessa vez, de um número que eu conhecia de cor, sem nem precisar olhar. Meu pai. Virei a tela para baixo, as mãos tremendo. Quer que eu jogue pela janela? Mia perguntou. Por pouco eu não disse que sim. Em vez disso, respirei fundo. Não. Eu preciso ser a pessoa que decide, sussurrei. Não eles. Como se minhas palavras tivessem convocado, o telefone parou de vibrar só para começar de novo no mesmo instante. Mamãe ligando. Suspirei. Se eu não atender, ela vai ligar a noite toda. Então atende, Mia disse suavemente. Mas não deixa ela te puxar de volta. Engoli seco e apertei o botão. Alô? A voz dela explodiu no viva voz. Onde você está? Eu estremeci. Sem cumprimento. Pra você também, mãe. Feliz Natal, respondi. Não é hora pra sarcasmo, Ava, ela disparou. Seu pai e eu estamos te procurando por toda parte. Os convidados já chegaram. Sua avó está perguntando por você. Você precisa vir pra casa agora. Eu não vou, eu disse baixinho. Uma respiração curta, indignada. Como é que é? Você me ouviu. Ava Jane Jameson, ela disse, baixando a voz para aquele tom gelado que usava sempre que queria controle, você vai entrar no seu carro e vir aqui imediatamente. Esse comportamento é inaceitável. Inaceitável?
Claro. Tudo o que eu fazia era. Olhei para a neve caindo lá fora, sentindo algo dentro de mim finalmente parar de tremer. Não, eu disse. Era uma palavra pequena, mas parecia como erguer uma montanha. O que você disse? Ela exigiu. Eu disse não, mãe. Eu não vou. Houve um farfalhar furioso do outro lado, como se ela tivesse se levantado de repente. Ava, não faça isso. Não hoje. Não quando a família toda. Você quer dizer o público inteiro? Interrompi. A plateia para a pequena apresentação que você planejou. Silêncio. Frio. Perigoso. Que apresentação? Ela perguntou devagar, fingindo confusão como se tivesse ensaiado. Eu ouvi tudo, eu disse. Cada palavra ontem à noite, do lado de fora do escritório do papai. Mais silêncio. Pior agora. Mais pesado. Então eu empurrei a lâmina mais fundo. A apresentação que o Adam preparou. O discurso que o papai ensaiou. O plano de vocês de me humilhar na frente de 30 pessoas. O quarto que você esvaziou pelas minhas costas. As piadas, as risadas. Eu quase podia ouvir o cérebro dela tentando se recompor. Ava, você entendeu tudo errado. Não, eu disse. Eu finalmente entendi. A voz dela ficou frenética. Ava, você está sendo dramática. A gente estava preocupado com o seu futuro. Preocupação não soa como risada, retruquei. Preocupação não envolve chamar meu trabalho de arte de macarrão. Preocupação não exige um PowerPoint. Ela soltou o ar com força, a raiva vibrando nas bordas. Você estava espionando, ela acusou. Eu estava indo para o meu quarto, corrigi. Um quarto que você já tinha esvaziado. Ava, me escuta. Não, eu disse de novo. Agora é você que vai escutar. Minha voz não tremia. Pela primeira vez na vida, não tremia. Eu não vou para casa. Nem hoje. Nem amanhã. Só quando vocês aprenderem a me tratar como adulta, como filha, como ser humano. Você tem responsabilidades com esta família. Ela gritou. Não, respondi com calma. Eu tinha obrigações que vocês inventaram. E eu terminei de cumpri-las. Você está cometendo um erro, ela sibilou. Seu pai vai ficar furioso. Vai haver consequências. Como que? Perguntei. Cortar meu dinheiro. Eu pago minhas próprias contas. Tirar meu quarto. Você já tirou. Arruinar minha reputação. Eu não preciso de reputação numa família que não me quer. Você está jogando o Natal fora. Ela berrou. Não, eu sussurrei. Eu estou salvando o meu. E o meu finalmente importava. Do outro lado, ouvi vozes abafadas. Meu pai perguntando o que estava acontecendo. Raquel dizendo algo ríspido. Adam tentando acalmar os dois. A voz da minha mãe voltou, encharcada de amargura. Essa conversa não acabou. Para mim, acabou, respondi. Feliz Natal, mãe. E desliguei. Meu dedo pairou sobre a tela, meu coração batendo tão alto que achei que Mia pudesse ouvir. Ela não perguntou o que aconteceu. Apenas estendeu a mão, segurou a minha e apertou. Você tá bem? Ela sussurrou. Assenti, embora as lágrimas já escorressem pelo meu rosto. Eu finalmente disse não para ela, murmurei, a voz falhando. Pela primeira vez na minha vida, eu disse não. MHM. Mia sorriu de leve. Então vamos, Ava. O seu verdadeiro Natal está esperando. Eu coloquei o cinto. Ela ligou o carro. As rodas começaram a girar. Atrás de nós, a mansão dos Jameson brilhava como uma mentira. À nossa frente, a estrada avançava sobre a neve recém-caída quieta, aberta, honesta e, pela primeira vez, eu não senti que estava fugindo. Senti que finalmente estava indo para casa. A viagem até Vermont levou 4 horas, mas parecia uma respiração longa depois de anos presa no peito.
A neve ficou mais densa conforme subíamos a serra, cobrindo as árvores, os guardrails, até o ar parecia branco. Quando Mia finalmente entrou na estrada de cascalho da cabana, eu só consegui encarar. Paredes de madeira, luz quente vindo de dentro, fumaça subindo da chaminé como um convite gentil. Nada extravagante, nada feito para fotos ou para impressionar, apenas verdadeiro. Mia sorriu. Te disse. Céu na terra. Quando entrei, o calor me envolveu imediatamente, cheirando a pinho e lenha queimada. A lareira de pedra estalava, iluminando o espaço com um brilho dourado e suave. Então ouvi passos. Ava. Noah, meu primeiro parceiro de varejo, surgiu da cozinha carregando uma bandeja com canecas. Atrás dele estava Clary, minha antiga colega de estúdio, segurando uma torta recém-assada. E logo depois vieram Ryan e Caleb, equilibrando sacolas de compras e decorações. Eu pisquei, confusa. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Clary deu de ombros, sorrindo. A Mia mandou uma mensagem. Só isso já bastou. Noah me entregou uma caneca de chocolate quente. Você achou mesmo que a gente ia deixar você passar o Natal sozinha depois do que sua família fez? Meus olhos arderam. Não de dor, de algo quente, gentil. Mia me cutucou. Viu? Algumas famílias são escolhidas. Cozinhamos juntos, bagunçado, caótico, totalmente imperfeito. Sem buffets, sem cronogramas, sem julgamento. Só risadas, só calor, só liberdade. Em certo momento, enquanto cortava legumes, Ryan comentou. Sabe, Ava, suas peças esgotaram na minha loja no fim de semana. O pessoal ama seu trabalho. Caleb acrescentou. Minha irmã simplesmente não tira o colar que você fez para ela. Me peguei sorrindo, espontâneo, natural. Eu nem lembrava como isso era raro. Depois do jantar, nos reunimos ao redor do fogo. Noah serviu vinho. Claire passou a torta. E Mia trouxe uma caixa de madeira cheia de enfeites em branco e tinta. Nova tradição, ela declarou. Cada um faz um enfeite que represente seu ano. Eu hesitei, mas acabei pintando um pássaro saindo de uma gaiola aberta, asas douradas, cauda azul, meia-noite. Ninguém perguntou o que significava. Não precisavam. Enquanto o fogo crepitava, meu celular vibrou ao meu lado. Mia franziu a testa. Ignora se quiser. Hoje é dia livre. Mas algo me disse para olhar. Tia Meredith. Eu soube do que eles planejaram. Estou tão envergonhada da sua mãe e do seu pai. Seu presente é lindo, Ava. Tenho muito orgulho de você. Minha boca se abriu. Outra mensagem. Prima Lily. Seu colar me fez chorar. Você é tão talentosa. A gente não fazia ideia do quanto você já conquistou. Mais uma. Vovó Eleanor. Não aprovo o que aconteceu, de jeito nenhum. Me ligue quando puder, querida. E obrigada pela pulseira. Está magnífica. Eu perdi o ar por um segundo. Eles sabem, sussurrei. Eles descobriram. Mia inclinou-se. Ótimo. Que a verdade queime aquela fachada perfeita. Mas eu não estava pensando na fachada. Eu estava pensando em outra coisa, algo inesperado. Eles acreditavam em mim. Nem todos, mas o suficiente para importar. Algumas horas depois, quando a neve ficou mais pesada e o fogo começou a diminuir, Noah fez um brinde. A Ava, disse-lhe suavemente. Por escolher a si mesma neste Natal. Todos levantaram as taças. Engoli em seco, a garganta apertada. Pela primeira vez, falei, sinto que estou passando o Natal em um lugar onde eu pertenço. E naquele instante, cercada por pessoas que me viam, me apoiavam, me valorizavam sem condições, eu percebi uma coisa. Eu não tinha perdido uma família naquela noite. Eu tinha encontrado uma. 6 semanas depois do Natal que me quebrou e me reconstruiu, eu estava na porta do meu novo estúdio, segurando uma xícara de café e encarando o espaço vazio que logo seria preenchido por bancadas, ferramentas e membros da equipe. Sim, equipe. No plural. A luz do sol atravessava as enormes janelas do galpão,
iluminando o chão de concreto polido e os esboços presos na parede. Eu respirei fundo o cheiro de madeira nova e recomeços. O meu negócio não era mais um hobby. Era uma empresa. Os pedidos da Silver & Bloom tinham explodido tanto que precisei contratar 2 assistentes de meio período e começar a desenhar um fluxo de produção. Na semana passada, eles enviaram outro e-mail. Queremos apresentá-la como designer em ascensão na nossa campanha de primavera. Eu li 3 vezes antes de acreditar. Estava acontecendo. Era real. Enquanto organizava bandejas de gemas na nova bancada, meu celular vibrou com uma mensagem do meu irmão, Ada. Eu estava errado sobre muita coisa. Podemos conversar algum dia? Sem pressão. Encarei a tela, surpresa com a honestidade algo raro no DNA dos Jameson. Respondi. Quando eu estiver pronta. Mas obrigada. Um limite, não um muro. Uma escolha. Minha. 20 minutos depois, outra mensagem. Vovó Eleanor. Mandando fotos da sua pulseira. Usei no almoço hoje e todos adoraram. Quando você vem a Londres? Sorri, o coração aquecendo. Aquele convite significava mais do que ela imaginava. Então, como se o universo quisesse me testar, um e-mail do meu pai chegou na caixa de entrada. Uma planilha. Uma análise financeira não solicitada. Um parágrafo insinuando que meu sucesso seria temporário se eu não aceitasse um emprego corporativo estável. Pela primeira vez, aquilo não me feriu. Respondi. Obrigada pela preocupação. Tenho orgulho do que estou construindo e estou indo bem. Não vou discutir mudanças de carreira. Desejo o melhor para você. Sem explicações. Sem justificativas. Só a verdade, envolta em um limite claro. Minha mãe mandou uma mensagem mais tarde naquela tarde. Muita tensão desnecessária foi causada pela sua ausência no Natal. Seria bom se você se desculpasse. Eu não respondi. Algumas mensagens não mereciam resposta. 2 semanas depois, voltei à mansão acompanhada por Mia para buscar o que restava das minhas coisas de infância. Rosa me recebeu com carinho e me ajudou a colocar tudo nas caixas. Meus antigos cadernos de desenho, meus primeiros alicates e cortadores de arame, um bracelete de contas pela metade que eu tinha feito aos 11 anos. Esses não eram lembretes de fracasso. Eram provas de que eu sempre fui eu. Enquanto eu empacotava, Rosa sussurrou. Sua mãe tentou doar suas ferramentas antigas, mas eu escondi. Eu sabia que elas eram importantes. Eu a abracei. Quando deixei a casa pela última vez, carregando a caixa final até o carro, não senti tristeza. Senti encerramento. Não daquele tipo que bate portas, mas daquele que simplesmente as deixa para trás com delicadeza. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, coloquei minhas ferramentas de infância na prateleira acima da minha nova bancada. Antigo e novo, passado e futuro. Lado a lado. Pensei na garota que implorava para que a família a visse na mulher que agora escolhia quem merecia um lugar em sua vida. Mia me mandou uma mensagem. Mia, cabana no próximo Natal. A tradição começa agora. Sorri. Eu. Todo ano. Eu levo os enfeites. Apaguei as luzes do estúdio, deixando o sol dourado de inverno iluminar o espaço. Aquilo não era fuga. Não era rebeldia. Era transformação. E enquanto trancava a porta atrás de mim, finalmente entendi algo que passei 28 anos tentando aprender. O Natal não me quebrou. Ele me revelou. E eu nunca mais voltarei à versão de mim mesma que implorava para ser amada.